Olá, pessoal. Então, vamos agora voltar à nossa segunda parte agora da aula de interação fármaco-receptor, né? Paramos neste slide, onde a gente vê um exemplo clínico, no qual a gente vai conseguir, ou a gente vai pelo menos tentar entender, através desse exemplo, utilizando como biomolécula o receptor fisiológico, o receptor do neurotransmissor GABA, que é o ácido amino gama-aminobutírico, perdão. E esse receptor é um receptor ionotrópico, então, muito importante, pessoal, para vocês que estão vendo essa aula pela primeira vez, que antes de vocês assistirem essa aula, vocês tenham visto os tipos de receptores farmacológicos. Então, o receptor GABA, ou seja, o receptor do neurotransmissor, o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, é um receptor ionotrópico, na verdade o GABA-A, né? Existem 3 subtipos de receptores do GABA, que é o neurotransmissor. Esses 3 subtipos são GABA-A, GABA-B e GABA-C. O GABA-A e o GABA-C são receptores ionotrópicos, e o GABA-B é um receptor metabotrópico acoplado à proteína G, né? Como a gente já viu na aula de receptores fisiológicos. Todavia, o receptor do GABA, que é alvo para fármacos na clínica, o principal subtipo de receptor do GABA é o receptor GABA-A, que é um canal iônico ligante dependente. E nós já estudamos isso. Nós já vimos que os canais iônicos ligante dependentes, que são receptores ionotrópicos, eles têm 5 subunidades, né? 2 subunidades alfa, que apresentam um sítio de ligação, né, para o ligante, e que, no caso, são necessárias 2 moléculas do ligante para, no caso, ser esse ligante com agonista, para que o receptor seja ativado. Então, por favor, quem não viu essa parte, por favor, no meu canal do YouTube, eu falo sobre, na aula que eu ministrei, na videoaula, que eu falo sobre receptores fisiológicos, eu falo dos receptores ionotrópicos, tá? Então, por favor, vejam lá essa aula antes, para que vocês consigam entender o que eu vou falar aqui. Então, vamos agora partir para esse exemplo clínico. Aqui eu tenho aquele receptor que está lá no slide, eu trouxe ele para cá, sem a presença dos ligantes que eu vou, né, caracterizar para exemplificar o que a gente viu na primeira parte dessa aula, ou desta aula. Então, pessoal, o GABA, que é ácido, perdão, eu vou desenhar, eu vou escrever preto para a gente começar a diferenciar uma coisa da outra, tá? Ficar mais didático. O GABA, na verdade, o nome dele, né? A sigla GABA representa o que a gente conhece como ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. O GABA, pessoal, é um neurotransmissor inibitório, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, tá? E ele tem 3 subtipos de receptores. Tipos de receptores
do GABA, que são GABA, A, GABA. Aliás, deixa eu logo dizer, que é um receptor ionotrópico, tá? GABA, B, que é um receptor metabotrópico, e GABA, C, que é um receptor também ionotrópico. Hoje, para que a gente entenda o que eu vou citar como exemplo clínico, a gente vai focar no receptor do GABA, que é o subtipo GABA-A, que é justamente esse que está desenhado aqui, tá? O receptor GABA-A, pessoal, como eu já falei para vocês, ele, para ser ativado pelo seu agonista endógeno, que é o GABA, ele precisa de duas moléculas desse GABA. Ó. Você está vendo aqui, ó, uma molécula do GABA, duas moléculas do GABA, se encaixando aqui nas subunidades alfa do receptor ionotrópico. E quando o GABA se liga nesse receptor, por ele ser o agonista endógeno, ele muda a conformação do receptor ao ponto de abrir este canal para a passagem de íons cloreto. Olha aqui, ó, o íon cloreto. Ele entra na célula, que geralmente é o neurônio, lógico, né? Então, a gente tem entrada de íons cloreto. Na maior parte das situações em que a gente tem ativação de receptores GABA-A no sistema nervoso central, quando você tem no neurônio entrada de cargas negativas, né, essas cargas negativas vão gerar neste neurônio, ou nestas células, um processo de hiperpolarização neuronal. E a hiperpolarização de neurônios, pessoal, é um processo que faz com que o neurônio ele seja inibido. Então, quando você tem entrada de íons cloreto, que são cargas negativas, a membrana da célula que é em repouso já tem um potencial negativo, vai se tornar mais negativa ainda. Então, ela vai hiperpolarizar. E a hiperpolarização neuronal, ela é um fenômeno que é responsável por promover os efeitos inibitórios do GABA sobre o sistema nervoso central. Tá? Ok, pessoal? Então, sempre que o GABA se liga no seu receptor GABA-A, vamos esquecer do GABA-B e GABA-C agora, tá? Mas do GABA-A, ele vai, ao ativar esse receptor ionotrópico, promover a entrada de cloreto na célula, vai promover hiperpolarização do neurônio, e a hiperpolarização neuronal faz com que haja inibição da atividade desse neurônio. Então, por isso que quando o paciente ele está agitado e essa agitação ela é controlada de forma fisiológica, pode ter certeza que o GABA ele está agindo sobre esse receptor, principalmente numa região do sistema nervoso central que a gente chama de sistema límbico, que regula bastante o nosso humor, né? Então, o GABA ele vai acalmar o paciente que está num estado, por exemplo,
excitado, né? Ele está sob estresse. E aí, se fisiologicamente esse paciente, ele, aos poucos, for se acalmando, esse efeito, né, inibitório, ele ocorre justamente por conta das ações do GABA sobre o seu subtipo de receptor ionotrópico GABA-A, devido à entrada de cloreto e hiperpolarização dos neurônios que expressam esse subtipo de receptor. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo dizer para vocês que, neste caso, como exemplo clínico, o GABA, vou denominar aqui, o GABA é o agonista endógeno, que a gente falou na aula 1, na parte 1 dessa aula. Então, ele consegue ativar, né, esse receptor, acalmando o paciente. Entretanto, existem situações clínicas em que o paciente, ele fisiologicamente, ele não consegue ter a regulação da sua hiperativação do sistema nervoso central, principalmente no que diz respeito à região que a gente falou, né, que é o sistema límbico, que regula o nosso humor, e aí o paciente ele acaba desenvolvendo estados de ansiedade patológica. Isso acontece muito em pacientes depressivos, né, em pacientes que têm síndrome do pânico, né, em pacientes que têm estresse pós-traumático, por exemplo, paciente que passou por um sequestro, ou por um assalto, ou por algum trauma. E aí, em virtude disso, ele pode desenvolver essas crises de ansiedade devido ao estresse. E aí o GABA endógeno, ele não é suficiente, por exemplo, para acalmar o paciente de tal forma, no momento em que esse paciente desenvolve essas crises de ansiedade que não são fisiológicas, elas são fisiopatológicas, porque fisiologicamente a gente pode ficar ansioso. Por exemplo, a gente pode ficar ansioso no momento em que a gente vai fazer uma apresentação em público, né? Mas aí quando a gente respira fundo, quando a gente já tem familiaridade em fazer apresentações em público, a gente não precisa fazer tratamento farmacológico para se acalmar, porque o nosso GABA endógeno, ele é produzido e ele consegue ativar esses receptores GABA-A, fazendo com que a gente se acalme. Só que em situações patológicas, né, em doenças, no caso, né, que causam ansiedade patológica, o GABA sozinho, ele não consegue, pessoal, promover a redução dessa excitabilidade neuronal e essa ansiedade. Então, a gente precisa ajudar o GABA. E como é que a gente ajuda o GABA? Existe uma classe de fármacos atualmente, na verdade, essa classe não é uma classe atual, ela foi desenvolvida há bastante tempo atrás, e isso vocês vão ver em maiores detalhes quando vocês tiverem, porventura, a aula de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, mas eu já vou de antemão dar uma breve introdução. Existem fármacos que são classificados como barbitúricos, a exemplo do fenobarbital, que são fármacos que no passado eram bastante utilizados para ajudar o GABA endógeno a promover as suas ações. E aí a gente pode caracterizar esses barbitúricos como moduladores do GABA ou do receptor GABA-A, moduladores positivos. Só que se a gente disser isso, a gente está dizendo que esses barbitúricos que a gente está vendo aqui, olha só, ó, o barbitúrico aqui, ó.
Olha o barbitúrico aqui, ó. Olha o nomezinho dele aqui. O barbitúrico, ele se liga em sítios alostéricos. Olha, tá vendo aqui, ó? Diferente do sítio do GABA, que é o sítio ortostérico, que a gente já falou. Então, o barbitúrico, ele se liga em sítios ortostéricos e consegue fazer com que haja um aumento na passagem de íons cloreto. E aí a gente diz que esses barbitúricos, eles auxiliam o GABA e aí eles acalmam o paciente. Mas, com o passar do tempo, com a evolução dos estudos farmacológicos, o que se observou foi o seguinte, que esses barbitúricos, pessoal, eles causam uma redução da ansiedade tão potente, eles causam sonolência, induzem um sono, eles causam, inclusive, efeitos como amnésia e podem também inibir tanto o sistema nervoso central que pode gerar até o coma e a morte do paciente. Então, eles são fármacos muito potentes, eles inibem muito, né, a estabilidade dos neurônios que regulam o nosso humor, que regulam a nossa atividade, ou seja, a nossa hiperatividade. A administração desses fármacos faz com que a gente se acalme, mas, na verdade, a calma ela se aproxima muito da sonolência, e a sonolência também se aproxima muito do efeito indutor do sono, que a gente chama de efeito hipnótico. Tá? E aí isso tudo depende da dose, lógico. Mas aonde é que eu estou querendo chegar? Eu não estou querendo dar para vocês aqui uma aula de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, e sim dizer o que esse exemplo clínico representa para o que a gente precisa saber hoje. A gente precisa saber que, com o passar do tempo, observou-se que esses barbitúricos, a exemplo do fenobarbital, ao se ligarem em seus sítios alostéricos, eles conseguem abrir o receptor, né? O canal do receptor GABA-A e aumentar a permeabilidade de íon cloretos, promovendo hiperpolarização neuronal, inibindo o sistema nervoso central, né? De forma independente do GABA. Ou seja, os barbitúricos, eles se ligam aqui nesses sítios alostéricos e conseguem ativar sem necessitar do GABA, ou seja, que tenha ou não GABA aqui, ó, o barbitúrico ele vai conseguir ativar o receptor. Então, ele é um exemplo clínico do que a gente falou anteriormente de agonistas alostéricos. Então, os barbitúricos, pessoal, eles são agonistas alostéricos, por quê? Porque eles se ligam em sítios diferentes do agonista endógeno, que é o GABA, e eles não dependem do GABA para promover as suas ações, os seus efeitos inibitórios sobre o sistema nervoso central, que dependem da ativação desse receptor ionotrópico, que é um canal de cloreto. Então, se você administrar um barbitúrico a um paciente, e esse paciente não estiver conseguindo produzir GABA, o barbitúrico, ele, mesmo que não tenha o GABA, ele vai conseguir ativar esse receptor. Ou seja, ele não é um modulador do receptor. Porque modulador, ele depende da presença do agonista endógeno. E o modulador, ele aumenta a afinidade do receptor pelo agonista endógeno. O barbitúrico, ele não precisa do GABA. Se ele não precisa do GABA, ele não é um modulador. Então, ele é um agonista alostérico. Então, os barbitúricos, como o fenobarbital, né, eles são agonistas alostéricos. Tá? O GABA é o agonista ortostérico. Ok? O GABA, ao ser denominado de agonista ortostérico e ser produzido pelo nosso organismo, ele é o agonista ortostérico endógeno. Não é? Existem fármacos que são agonistas ortostéricos
do receptor GABA, bem, utilizados na clínica, não. Existem substâncias que conseguem ativar o receptor GABA ortostericamente, ou seja, se ligam no mesmo sítio do GABA, mas essas substâncias elas não são utilizadas na clínica. Elas são utilizadas, por exemplo, em estudos experimentais, como estudos em animais. Então, como a gente está falando de um exemplo clínico, eu não vou entrar em detalhes para esse tipo de substância. Tá? Então, entendemos como exemplo clínico que os barbitúricos são agonistas alostéricos. Mas nós temos aqui que falar também de fármacos que são atualmente bastante utilizados para o tratamento da ansiedade patológica, independentemente da origem dessa ansiedade, que são os benzodiazepínicos. Um exemplo do benzodiazepínico, bastante clássico e conhecido, é o clonazepam, que nada mais é do que o conhecido Rivotril. Nós temos também o diazepam, que é o Valium. Existem inúmeros fármacos da classe dos benzodiazepínicos, mas isso vocês vão ver lá na aula de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Agora a gente está na aula de farmacodinâmica. Estou só dando o exemplo clínico mais uma vez. A diferença entre os benzodiazepínicos e os barbitúricos é em relação a justamente interação que ambos ou ambas as classes de fármaco fazem com o receptor GABA-A. Porque os barbitúricos, a gente já viu que eles são agonistas alostéricos. E por serem agonistas alostéricos, o que observou-se em longo prazo, com a utilização desses fármacos, foi que os pacientes, eles, como é que se diz, tinham um efeito, lógico, desejável, com tratamento com barbitúricos, quando não existiam os benzodiazepínicos. Todavia, a janela terapêutica dos barbitúricos, e para isso é preciso que vocês tenham tido já aula de farmacocinética, é uma janela terapêutica muito estreita. Eles são fármacos que causam intensa inibição do sistema nervoso central, podem matar o paciente dependendo da dose, tá? E aí, isso acontece justamente por conta que os barbitúricos eles conseguem ativar o receptor GABA-A sem precisar do agonista endógeno. Eles são agonistas alostéricos. Então, após isso, foram sintetizados fármacos mais seguros, a exemplo dos benzodiazepínicos, como o clonazepam, que é o Rivotril, né, o nome comercial do clonazepam, né, o nome de referência, né, do medicamento, que contém o clonazepam como princípio ativo, né? E qual é a vantagem dos benzodiazepínicos em relação aos barbitúricos? É que os benzodiazepínicos, pessoal, eles dependem do GABA para poder promover os seus efeitos inibitórios sobre o sistema nervoso central. Então, desde já, eu vou dizer para vocês que nós devemos classificar os benzodiazepínicos como moduladores alostéricos positivos. Tcharam! Entenderam, pessoal? Não? Então, vamos entender? Por que eles são moduladores alostéricos positivos? Na primeira parte da aula, eu expliquei para vocês o que seria um modulador alostérico positivo, mas eu não dei o exemplo clínico. Então, o exemplo clínico está aqui, pessoal. Os benzodiazepínicos, olha só, eles estão aqui, ó, que eu estou destacando. Olha eles aqui, ó. Eles se ligam em um sítio diferente do sítio de ligação do GABA. Então, eles se ligam no sítio alostérico. E o que não está sendo descrito aqui, nem naquele slide que eu falei, é que os benzodiazepínicos se ligam por afinidade nesse sítio alostérico,
e eles aumentam a afinidade do receptor GABA-A pelo GABA. E ao aumentarem a afinidade do receptor GABA-A pelo GABA, que é o agonista endógeno, esses benzodiazepínicos promovem uma abertura mais eficiente do canal de cloreto que está presente na estrutura do receptor GABA-A, que é um receptor ionotrópico. Então, a gente tem que diferenciar os benzodiazepínicos dos barbitúricos justamente em relação ao tipo de interação que eles fazem com o receptor GABA-A. Barbitúrico não precisa do GABA, benzodiazepínico precisa do GABA. Se você administrar o benzodiazepínico, por exemplo, você fizer um estudo experimental, né, in vitro, e esse estudo experimental, ou nesse estudo experimental, você colocar o benzodiazepínico em contato com o receptor, mas esse benzodiazepínico em contato com o receptor, ele vai conseguir se ligar porque ele tem afinidade ao sítio alostérico. Só que se você não tiver o GABA, você vai observar que a corrente de cloro não vai aumentar, porque o GABA não está presente. Agora, se nesse estudo experimental você adicionar o GABA, na presença do benzodiazepínico, você pode comparar que na presença do benzodiazepínico e do GABA, a corrente de cloro é maior do que se o GABA estiver sozinho, na ausência do benzodiazepínico. Então, o benzodiazepínico ele modula de forma positiva a atividade do neurotransmissor inibitório, né, GABA, sobre o seu canal ionotrópico do subtipo GABA-A, tá? Então, por isso que eles são moduladores alostéricos positivos, ok? Nós temos uma terceira substância que, na verdade, a gente tem uma, que a gente já falou, que é o GABA, duas, que são os barbitúricos, três, que são os benzodiazepínicos, mas nós temos uma quarta substância aqui, ó, que eu vou destacar para vocês, que já está, inclusive, com o nome, que é chamada de flumazenil. Desculpem, pessoal, eu acho que não sei se vocês estão enxergando bem, mas se vocês não estiverem enxergando bem, eu estou aqui denominando para vocês essa substância, é o flumazenil. O flumazenil, pessoal, ele é um exemplo clássico do que a gente chama de quê? Flumazenil. Ele na verdade, ele é o fármaco, né, utilizado para situações em que o paciente, ele, ou de forma proposital ou não, recebeu uma dose alta do benzodiazepínico, que é um modulador alostérico positivo, e aí ele teve uma inibição maior do que a desejada, ou seja, o efeito terapêutico ele se tornou um efeito tóxico por conta da dose. E aí esse paciente ele precisou ser hospitalizado. Como é que você consegue reverter isso? Você administra nesse paciente o flumazenil, que vai se ligar também no sítio alostérico do receptor GABA, e mesmo que o benzodiazepínico esteja ligado aqui, promovendo aumento da afinidade do receptor pelo seu agonista endógeno, que é o GABA, quando você administra o flumazenil, ele simplesmente faz o contrário do que o benzodiazepínico faz. Ele diminui a afinidade do receptor GABA, ou do receptor GABA-A, pelo GABA, mas ele também depende do GABA. Se o GABA não estiver aqui, o flumazenil não faz porcaria nenhuma, tá? Desculpem a palavra. Mas, então, a gente entende que, de acordo com o que a gente viu na primeira parte dessa aula, o flumazenil, ele é o quê? Um modulador
alostérico negativo. Pessoal, vocês vão ver e vocês vão se confundir muito quando vocês forem estudar o flumazenil nos capítulos dos livros de farmacologia, porque eles denominam essa substância como antagonista do receptor GABA, mas ele não é um antagonista, ele é um modulador, porque ele reduz a atividade do receptor na presença do GABA. Antagonista seria se ele não precisasse do GABA para poder reduzir a atividade do receptor. Mas como ele precisa, e geralmente ele é administrado quando o GABA está com afinidade alta, ou vice-versa, o receptor com afinidade alta pelo GABA, por conta do benzodiazepínico, você vai ter uma modulação da atividade do receptor para menos. E aí, por isso que ele é denominado ou classificado de forma correta, pessoal. Então, muitas vezes os livros denominam o flumazenil como antagonista, mas ele é um modulador alostérico negativo. Tá? Então, a gente tem exemplos aqui clínicos, né? Temos outra substância aqui que a gente está vendo, que é o zolpidem, mas eu não vou entrar em detalhes ao zolpidem, porque ele faz a mesma coisa que os benzodiazepínicos, só que com um efeito diferente, farmacológico diferente. Eles também são moduladores alostéricos positivos do receptor GABA, mas aí vocês vão entender melhor as características farmacológicas e clínicas e as utilidades clínicas do zolpidem, que é pertencente à classe dos compostos Z, que são hipnóticos, né? Induzem o sono, geralmente são utilizados em pacientes que têm insônia crônica. Vocês vão entender isso melhor lá na aula de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. Então, eu só quis aqui trazer para vocês um exemplo clínico no qual a gente fala de uma substância que é um agonista ortostérico. No caso, a gente está falando do GABA, tá? Como agonista endógeno. Isso poderia acontecer também para um caso em que o agonista ele fosse um fármaco também, mas o melhor exemplo que eu encontrei para que vocês entendam que é um agonista ortostérico foi esse do receptor GABA. E aí, o agonista ortostérico, nesse caso, é o endógeno. Mas também existem outros exemplos, que eu não vou entrar em detalhes agora, em que a gente tem agonistas ortostéricos que são fármacos também, tá? Mas, num único exemplo desse receptor, a gente consegue falar do agonista ortostérico, que é o GABA, a gente consegue falar do agonista alostérico, que é o barbitúrico, e a gente consegue falar dos moduladores alostéricos positivo e negativo. Professor, faltou você falar de um antagonista alostérico ou ortostérico. Antagonista. Você só falou de agonista e de modulador, positivo e negativo. Existem substâncias que são consideradas como antagonistas do receptor GABA-A, existem. Mas essas substâncias, e eu vou falar de um alcaloide que, na verdade, não tem tanta utilidade clínica, que é chamado de bicuculina. A bicuculina, pessoal, olha que interessante, ela é simplesmente um antagonista ortostérico do receptor GABA. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a bicuculina, ela impede que o GABA se ligue aqui. Só que por que ela não tem tanta atividade clínica? Porque a bicuculina, pessoal, que é um alcaloide,
ela pode causar convulsão. Porque se você impede a inibição do sistema nervoso central, ao bloquear a atividade do GABA com esse antagonista ortostérico, eu nem coloquei aqui na frente, mas eu vou colocar porque eu não gosto de deixar de dar nome aos bois. É um antagonista ortostérico do receptor GABA-A, tá? Que não tem tanta utilidade clínica por conta que, se você bloquear, ele é seletivo, tá, pessoal? Ele se liga ao receptor GABA-A. Ele é um bloqueador do receptor GABA-A, é um antagonista ortostérico do receptor GABA-A. Ele não age, por exemplo, de forma não seletiva, ou seja, ele não bloqueia receptor GABA-B, principalmente porque o GABA-B é metabotrópico, e nem o GABA-C. Isso eu estou falando de seletividade para quem sabe o que é seletividade, né? Seletividade que é dependente da dose, porque se você der uma dose muito alta dessa substância, pode ser que ela perca a seletividade e bloqueie também receptores GABA-C, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes para não confundir a cabecinha de vocês agora, tá? Estou querendo dizer que também existe um antagonista do receptor GABA-A, que é a bicuculina, que é um alcaloide, que não tem tanta, como é que se diz, utilidade clínica, porque ao bloquear as ações do GABA, né, inclusive em baixas doses, ela pode causar convulsões, né? E aí isso não é bom para o paciente, tá? Mas existe a bicuculina, que é um antagonista. E é um antagonista ortostérico. Existe antagonista alostérico do GABA-A? Eu não conheço. Por exemplo, se você utilizar o barbitúrico e você quiser, por exemplo, reduzir a atividade dele, isso vai ter que ser feito através de outras estratégias. Por exemplo, como a modificação do pH da urina para você aumentar a eliminação desses fármacos, né? Ou você, se esse fármaco tiver sido administrado pela via oral, dependendo do tempo, administrar carvão ativado para impedir a absorção desse fármaco no paciente. Essas estratégias de desintoxicação, vocês vão ver lá na aula de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. O que eu queria aqui era somente classificar de forma clínica, né? Vou dar um exemplo clínico de agonistas alostéricos, moduladores positivos, moduladores negativos e também de antagonistas ortostéricos. No caso do receptor GABA-A, eu não conheço antagonista alostérico, né? Mas existem outros receptores que expressam sítios alostéricos para antagonistas alostéricos. Inclusive, a gente vai falar de antagonistas alostéricos depois. Tá, pessoal? No momento, ainda não podemos entrar em detalhes a isso. Então, espero que vocês tenham entendido, né, esse exemplo clínico que eu dei, tá? E que, como é que se diz? Vocês agora possam, junto comigo, passar para a próxima parte da nossa aula, tá? Agora a gente vai começar a falar de forma quantitativa das interações entre os fármacos e os receptores. E aí essa vai ser a terceira parte da aula, porque como ela difere um pouco do que a gente vem falando até agora, a gente vai falar mais de quantitativa, né, de aspectos quantitativos. Eu gostaria de dividir essa parte numa terceira, tá? Vou falar disso a partir da terceira parte da aula, tá? Então a gente se vê daqui a pouco. Obrigado e até já.